Olá! Sexta-feira, último dia útil de uma semana terrível. É o dia 3 de abril de 2020. Eu venho arriscar aqui minha pele, me referindo a uma pesquisa da Datafolha, hein? Tem coisa que bolsonarista mais detesta que a pesquisa da Datafolha, mas bem, vamos lá. Na pesquisa anterior da Datafolha, de 18 a 20 de março, o Ministério da Saúde de Bolsonaro tinha aprovação de 55%. Na última pesquisa, que está agora nos computadores, nos portais dos jornais, o número saltou para 76%, enquanto a reprovação caiu de 12% para 5%. Foi de 31% para 18% o número daqueles que veem um trabalho regular na saúde. Bolsonaro viu saltar a rejeição, a sua conduta na crise do coronavírus, de 33% para 39%. A aprovação segue estável, 33% diante de 35%, assim como a avaliação regular, 26% para 25%. Para 51%, Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda no combate ao vírus. Pensam ao contrário, 40%. Ou seja, ainda tem muita gente que pensa que o Bolsonaro está no caminho certo. É uma coisa que eu quero chamar a atenção. Agora, eu quero chamar a atenção para outra coisa. Foi Bolsonaro quem nomeou o Mandetta. O então deputado Luiz Eduardo Mandetta, do DEM, era uma figura desconhecida, do baixo clero da Câmara dos Deputados, quando foi nomeado para o Ministério da Saúde. Então, o seu sucesso agora depende muito do gesto corajoso, do gesto ousado do presidente Bolsonaro quando o nomeou para o Ministério da Saúde. E quando adotou a política correta para a nomeação do Ministério, que é nomear pessoas capacitadas para as pastas e não as indicações dos chefões das organizações criminosas partidárias, como era antes, né? Assim foi o caso de Sérgio Moro na Justiça, de Tereza Cristina na Agricultura, de Tarcísio de Freitas na Infraestrutura. E em todos esses casos há exemplos anteriores que mostram o acerto do Bolsonaro, que foi um acerto de conhecimento e de correção, né? Ele estava certo quando adotou essa técnica, né, de não ficar trocando cargo por apoio no Congresso, e o resultado é que quando tivemos que enfrentar uma grande pandemia, como é o caso dessa Covid-19, o homem certo estava no lugar certo, e eu duvido que houvesse no Brasil alguém mais capacitado do que o Luiz Henrique Mandetta. Agora estão lá esperando no banco de reservas Antônio Barra Torres e Osmar Terra. Osmar Terra foi ministro do próprio Bolsonaro, da Cidadania, substituído por Onix Lorenzoni, uma troca 6 por meia dúzia, e não é propriamente um político respeitável por suas práticas. Agora, por exemplo, também tem recorrido a fake news para puxar o saco do presidente na esperança de ser nomeado ministro. Eu acho que, por mais que os bolsonaristas neguem a Datafolha, eles devem concordar que o Bolsonaro devia se orgulhar de ter nomeado o Mandetta, em vez de ficar nessa política, nós nos bicamos, como ele disse numa entrevista para a Jovem Pan. Eu só quero lembrar que ministro da Saúde, antes, no governo Temer, por exemplo, foi Ricardo Barros, um deputado lamentável lá do interior do Paraná. Ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que dispensa apresentações. Não dá nem para comparar com Tereza Cristina, embora sejam colegas ali do agronegócio. Olha, eu gostaria que o próprio Bolsonaro pensasse nisso com carinho, né? Em vez de brigar com a saúde, em vez de considerar que o outro não é humilde, aliás, eu não sei onde é que ele tirou essa coisa de que ele agora é juiz da humildade ou juiz do egoísmo do Sérgio Moro, é pensar o seguinte: nenhum dos candidatos que se opuseram a ele na eleição teriam a coragem que ele teve de nomear esses ministros que eu citei aqui. Aliás, por falar no ministro Sérgio Moro, da Justiça, está sendo noticiado que a mulher dele, a dona Rosângela, apoiou Mandetta e depois apagou numa nota, num post, num perfil de rede social dela. 2 erros. Primeiro,
não deveria se meter nesse contraponto de bicadas, como definiu o próprio Bolsonaro. E se o fez, tinha que manter, olha, eu apoio mesmo e acabou, né? Apagar é muito feio, como o Bolsonaro, por exemplo, apagou lá o depoimento lá do tal, do cara lá no SEASA, e nunca isso vai ser perdoado. Até a última campanha que ele disputar vai entrar como um demérito dele, né? Publicou, assume. E se for o caso, diga que a posição dela não é a do marido, não importa que ninguém acreditaria, muito menos eu. De qualquer maneira, seria a posição a adotar, né? Agora, eu acho que o Bolsonaro, com esse apoio de 33%, que é um terço, né? É um pouco maior do que o apoio que o PT e o Lula têm, que sempre tradicionalmente é de 30%, ele, neste momento, antes da crise passar, ele tem 40% de apoio na outra pergunta, né? Ele tem uma posição bastante favorável para chegar ao segundo turno e ser um candidato forte à própria reeleição, né? O candidato que pretende ser seu adversário, e talvez fosse o único capaz de derrotá-lo, seria o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Olha, na eleição municipal, em que derrotou o prefeito do PT, Haddad, que depois seria o poste do Lula na eleição presidencial de 2018, eu agradeci ao Dória publicamente aqui no canal do YouTube e lá na Rádio Eldorado e em texto no Estadão por ter tirado o PT da administração municipal sem necessidade do segundo turno e por isso não ter me obrigado a votar nele na decisão final. Eu disse exatamente isso e repito, aliás, sempre tenho dito que conheço o Dória desde sua militância com Covas, do PSDB em São Paulo, em sua gestão na Embratur, e sempre denunciei como estelionato eleitoral a tentativa de se mostrar como empresário. Aliás, ele não é empresário da produção, ele é um empresário de comunicação. Tem um programa de televisão lá, tal, uma assessoria. Não é um empresário, nunca produziu um prego, né? De qualquer maneira, ele é mesmo político. Eu conheci o Dória, sei lá, faz 40 anos, ele já era político, presidente da Embratur, secretário da Embratur do Estado, sempre ligado aos tucanos, né? Eu sempre disse durante a eleição para o governo que sua postura anti-PT não era sincera, porque já então eu denunciava aqui, e quem não é que roubou já sabe que eu estou dizendo a verdade, a aliança entre o PT, corrupto, e o PSDB, fingido, né? Acompanhei de perto a campanha do Fernando Henrique para o Senado com apoio de Lula, do PSDB com Lula no palanque das diretas e do apoio do PSDB a Lula contra Collor, a contragosto de Fernando Henrique, que queria ser chanceler do Collor e não foi porque Covas não deixou. O apoio de Dória a Bolsonaro sempre foi oportunista dos dois lados, os dois se aproveitaram, né? O Bolsonaro menos do que o Dória, porque o Bolsonaro era muito mais popular em São Paulo do que o próprio Dória. Basta você ver a votação dos dois para ver que o Bolsonaro foi muito mais votado do que o Dória, né? Agora, a sua troca de elogios com Lula nas redes sociais é cretina e, sobretudo, burra. Lula e o PT são cadáveres políticos, mas jamais o apoiarão num eventual segundo turno contra quem quer que seja, mesmo que seja contra Bolsonaro. Aliás, é bom lembrar que 30% bastará ao presidente chegar ao segundo turno, né? Da mesma forma que é mais provável que o PT chegue ao segundo turno, pelo que já tem hoje, do que o próprio Dória, se ele continuar dando mancadas como essa de colocar o Lula ao seu lado como um grande líder político. Aliás, isso tudo nem depende disso, depende mesmo de como vai terminar essa crise do vírus chinês e como a população interpretará suas atitudes agora. Isso é muito difícil prever, porque é preciso ver qual é o resultado que vai ter, quantas mortes. Isso a gente nem sabe, porque há uma subnotificação de casos e de mortes por falta de testes. E esse é um defeito grave do Ministério da Saúde do senhor Mandetta. Cadê os testes, Mandetta? Não, daqui a 20 dias. Não, daqui a 20 dias, aí já passou o que ele mesmo chama de curva, né? Pois eu acho que houve uma mancada aí. Ele explicou uma história que a China... Aliás, uma mancada do mundo, né? Como é que o mundo fica dependente total da China em matéria de equipamento hospitalar para defender de uma pandemia nascida na própria China, hein? Aliás, por falar na pandemia, de novo,
eu quero dizer para vocês que o Twitter apagou 7 postagens do pastor evangélico Silas Malafaia nesta quinta-feira. Nos tweets, Malafaia colocava em questão a eficácia das quarentenas no combate ao novo coronavírus no Brasil e apoiava as críticas que o presidente Jair Bolsonaro tem feito às medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos. Olha, eu sou completamente contra a posição do Bolsonaro e do Silas Malafaia. Em relação ao Bolsonaro, eu acho que ele está atrapalhando o combate ao vírus e não está prestando atenção na ciência, ao contrário do que fez o seu grande ídolo Trump. Em relação ao Malafaia, ele é um pastor, eu acho que ele tem o direito de ter a opinião que quiser e acho que o Twitter está praticando censura em território alheio. O Brasil, o Twitter é americano e o Brasil é brasileiro, né? Então o Silas Malafaia, embora eu não concorde nada com ele, embora não tenha por ele a menor simpatia, embora acho que isso aí pode provocar, talvez, uma velocidade maior da contaminação, mas acho também que não devia ser proibido que as igrejas e os templos abrissem. Devia ser proibido que se realizassem ofícios religiosos com multidões. A igreja é também um lugar de abrigo para o cidadão que quer, de forma contrita, ir lá fazer sua oração. Então, muito embora que eu sempre lembro que são maus cristãos aqueles que pensam que o único lugar em que você pode se encontrar com Deus e com Jesus Cristo é na igreja, quando pode ser em casa. Aliás, cada um tem que tê-lo no seu coração. A respeito dessa briga aí, do isolamento para cá, isolamento para lá, eu tenho recebido muitos argumentos aqui de que morre mais gente em acidente de trânsito, em ataques cardíacos. Mas o Caio Coppola, um companheiro jornalista, encontrou um argumento ainda mais ridículo, de que há mais mortes de engasgados nos Estados Unidos do que no coronavírus, isso há 15 dias, sei lá, quando ele postou. O Nando Moura contestou, e eu concordo, e não tem nada a ver uma coisa com outra, isso é simplesmente ridículo. E por falar em concordar, concordo também com o Reinaldo Azevedo, que acabei de ver o comentário dele na Band News, respondendo a alguém que ele chamou de asno bípede, que disse que não é o coronavírus que mata, mas é o diabetes do velhinho e tal. Agora eu quero saber como é que esse asno bípede, identificado pelo Reinaldo, vai explicar o bebê de semanas, né, que acaba de morrer de coronavírus, né? Como é que foi? Foi a diabetes que matou o bebê? Tem muita gente besta no mundo e que faz muita questão de expor a própria estupidez, né? Eu também vi um comentário interessante do Alexandre Garcia, que terminou seu comentário citando a forma emocionante com que uma mulher se dirigiu ao Bolsonaro lá na porta lá do Palácio da Alvorada, para dizer que era professor. Então, seria bom que a Secretaria de Comunicação, que tem incorrido muito em fake news, né, inclusive aquela do Ceasa lá de Minas, dissesse quem é essa senhora, porque já está correndo mensagem por aí dizendo que ela não é nada disso, né? Aliás, eu quero dizer que, como o Alexandre, eu também achei emocionante. Agora, acho mais emocionante quando eu leio, como já li, vários depoimentos de pessoas que não puderam acompanhar, no momento final, um ente querido que morreu de coronavírus. Talvez o Alexandre, que chegou aos 80 anos, com quem eu trabalhei, fui chefe dele lá no Jornal do Brasil, concorde comigo que realmente a dor de uma viúva, que eu acabo de ler nesse sentido, é realmente uma dor imensa. Bom, hoje, quando completamos 1 milhão de casos de coronavírus no mundo, é muito impressionante achar que ainda há quem diga que coronavírus é alarmismo, é histeria. Deus nos acuda. Bom, direto ao assunto, só a verdade nos salvará.